E como você sabe, nós estamos neste mês de outubro, sempre falando sobre câncer de mama, fazendo desdobramento sobre informações necessárias para você que nos acompanha. E hoje a gente continua falando, o tema vai ser referente ao tratamento do câncer de mama. Para isso, já está aqui com a gente o nosso médico, cirurgião oncológico, Leonardo Pires. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Ellen. Eu acho interessante. É legal que as pessoas estão participando, enviando perguntas, a gente está construindo cada semana um programa mais interessante, né? Verdade. Inclusive, falando sobre tratamento, eu quero saber o seguinte, doutor, é verdade que existem tipos de tratamento pro câncer de mama? Existem vários tipos de tratamento, assim, e cada vez se descobre, assim, se aprimoram mais os que já existiam antigamente, né? Não em todas as áreas do tratamento, né? Na área de cirurgia, na área de quimioterapia, na própria abordagem da radioterapia também, está sempre se atualizando. As abordagens tendem a ser cada vez menos agressivas, menos invasivas, tanto para diagnóstico como tratamento, que é o nosso tema de hoje. Certo. Já começa aqui com a perguntinha da Joana, do Cinturão Verde. Ela pergunta o seguinte: o câncer de mama é tratado com a quimioterapia? Então, a quimioterapia é um dos elementos importantíssimos, fundamentais na abordagem para o câncer de mama. Ela serve para tornar tumores muito grandes e menores para facilitar a cirurgia, serve para controlar eventualmente a doença quando já está disseminada, para evitar que ela evolua, garantindo ao paciente mais qualidade de vida e uma vida maior, mesmo convivendo com a doença. Tem paciente que convive com a doença há mais de 10 anos. Interessante a gente falar, doutor, que o tratamento hoje, como o senhor frisou, tem a medicina, tem a tecnologia, tem os avanços. E aí o que acontece? Antigamente pensavam, quando a pessoa era diagnosticada com câncer de mama, que já era o final da pessoa, não tinha jeito. Mas hoje sim, como o senhor está falando aí, é importante a gente ressaltar para você de casa que o câncer de mama, com especialistas como o doutor Leonardo Pires, com a tecnologia, com a medicina, é possível sim as pessoas conviverem normalmente. Então, cada vez mais as pessoas, assim, porque infelizmente, cada vez mais a gente tem mais casos de câncer de mama. Câncer de mama é uma doença que a cada ano a gente tem descobre um número maior de pacientes com essa doença. Só que, assim, em função dos avanços diagnósticos, cada vez se descobre a doença mais precocemente, com os avanços que a gente tem de tecnologia para tratar, mais pessoas ficam curadas da doença e mais pessoas, mesmo que não fiquem curadas, conseguem conviver mais tempo com a doença. Por isso que é importante no tratamento também o apoio da família. Porque há casos que eu conheço, por exemplo, o marido largou, os filhos também se distanciam. Então, na verdade, tem que ser o contrário. É o momento em que a mulher, por exemplo, que é o maior tipo de caso que tem aqui no Brasil e no mundo, que são a incidência em mulheres, é preciso que tenha também essa força psicológica, né, doutor? Não, com certeza. Tanto que cada vez mais a gente vê que a importância das abordagens interdisciplinares, né? Não é só o trabalho do médico. E não é um encargo só do paciente arcar com todo o ônus do tratamento, né? Então, quanto mais você puder compartilhar as decisões, quanto mais o paciente puder compartilhar esse momento de dificuldade que ele passa, melhor e mais fácil torna esse período. A gente tem que encarar o tratamento como uma fase da vida da pessoa. Tá certo. Tem outra pergunta aqui, no caso, a Sabrina do Bairro Aparecida. Quais as chances de cura, doutor? Bom, a chance de cura está mais relacionada principalmente ao momento que a doença é descoberta. Então, o paciente que descobre a doença numa fase bastante inicial, a chance de cura está em torno de quase 100%. Paciente com a doença mais avançada, isso aí vai reduzindo. Então, não tem a ver tanto com o tipo de câncer, na verdade, tem a ver no momento que a doença é descoberta. Então, daí a importância que a gente está sempre batendo na tecla nesse mês de outubro, a pessoa está fazendo aqueles exames de rastreamento periodicamente, no caso, a mamografia, o ultrassom, o autoexame. Então, tudo isso é importante. Doutor, a gente fala muito dessa questão do autoexame e também de falar sobre o câncer. Tem os tipos de cânceres que estão bastante avançados na mulher, por isso que é importante o diagnóstico, o cuidado, a gente está sempre fazendo aquele check-up, né? Aí, no caso desses cânceres que são mais avançados, tem aquela situação de retirada da mama. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, da Alessandra, do bairro São Francisco. Como lidar com a possibilidade de uma mastectomia? Bom, felizmente, cada vez mais a gente precisa fazer menos mastectomia, que é uma cirurgia bastante mutilante. A gente entende que a mama, anatomicamente, é a expressão maior da feminilidade.
Então, da importância, assim, e não é só a gente que identifica isso, a própria legislação já contempla o acesso, o amplo acesso das mulheres à reconstrução mamária. Tanto a lei federal regulamentando, a lei estadual regulamentando. Então, toda mulher tem direito e deve realizar, quando deseja. Tem pacientes que não realmente abrem mão de fazer a reconstrução, porque acho tão traumático o processo de tratamento que não quer voltar para... Mas para a grande maioria dos pacientes, hoje em dia, mesmo quando a gente precisa retirar a mama por completo, que é uma situação que porventura acontece realmente, por várias razões, quase sempre hoje em dia é possível, inclusive, que ela saia com a mama reconstituída da sala de cirurgia. Mas para essas mulheres que não saem da sala de cirurgia com a mama reconstituída, a gente tem a opção de fazer a reconstrução mais tardia, depois de 6 meses após a radioterapia, e durante esse período o paciente passa por acompanhamento, é necessário acompanhamento psicológico, acompanhamento não só da paciente, como da própria família, né? Verdade, por isso que a gente sempre deseja força para você que está passando por isso, mas acredite que é só um deserto que você vai vencer, não, viu? Existe vida após o tratamento. Legal. Muito, se Deus quiser. Verdade. E também a informação, o autoexame, isso tudo é de uma forma, uma espécie da gente se proteger contra o câncer, né, doutor? Não, com certeza. Inclusive, assim, a mulher que passa por esse processo, ela tende a trazer a conscientizar a própria família, entendeu? Então, até porque é importante, né? Porque os familiares de primeiro grau próximos a essa mulher são mulheres também de alto risco para câncer de mama. Então, a gente tem que sempre botar esse alerta. Se você tem um familiar em casa com câncer de mama, você tem um risco maior de ter doença durante a vida. Então, é importante que você também faça os exames de controle. Tá certo. Doutor, mais uma vez falamos sobre câncer de mama, vamos continuar falando no decorrer deste mês, com certeza. Né? Então, até o próximo encontro aqui. Cada semana as perguntas são mais interessantes. Hoje a gente fez o programa todinho com perguntas bem interessantes pelo pessoal de casa, né? É certo. E o pessoal de casa, maravilhoso, sempre colaborando. Obrigada, doutor. Até a próxima. Eu agradeço. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.